E aí pessoal, legal? Educar Motos na área novamente. A gente já tá voltando aí com a série da moto da Rose, da minha vizinha. E a gente vai montar a bengala da moto dela, que no caso aqui a gente lavou com óleo diesel e depois com sabão e água para poder tirar a oleosidade do óleo diesel, com exceção dessa peça aqui, que é uma peça de borracha, e essa peça que é nova, porque qualquer derivado de petróleo ataca a borracha e não é isso que a gente quer. A gente quer que o serviço seja muito bem feito, tanto é que essa borracha tem mais de 10 anos de uso, ela é original da moto, nunca foi trocada. O detalhe aqui para ver que ela realmente está bem limpa, né? Assim como as outras peças aqui. Agora a gente vai iniciar a montagem para continuar a série de vídeos. Então o essencial aqui, que é o retentor, o motivo do nosso vazamento, eu já abri ele previamente e a gente vai instalar ele aqui no copo ou no tubo externo, como preferirem, se quiser ser um pouco mais técnico. Essa ferramenta aqui não é para bater ninguém, isso aqui é simplesmente para a gente montar, que ele é mais ou menos do mesmo tamanho do retentor. Não tive a oportunidade de medir muito bem antes, então se não der para montar com essa ferramenta, a gente vai dar uma paradinha e vai procurar uma outra para montar no lugar. Então o detalhe aqui, ó, para essa região aqui, que ela tem que tá livre de qualquer tipo de sujeira, e também não pode estar muito riscada. Se ela tiver um pouquinho, todo mundo monta, até porque essa peça é original e é muito cara mesmo a paralela. Então a gente vai montar, com certeza não vai dar problema, certo? Então a gente vai colocar aqui com a mão previamente, para não causar nenhum tipo de problema. E eu vou colocar um pouquinho com a ferramenta aqui, mas a gente vai dar uma pausada aqui porque eu esqueci do martelo. Bom, agora a gente voltou aqui e a gente vai montar agora, e o ideal é que ela encoste até o final, tá? Então apoiei aqui na minha perna aqui. O ideal, se você tiver uma morsa aí na sua casa, é fazer com a morsa, ou na oficina de um amigo seu aí, de alguém que possa te ajudar. Agora eu vou apoiar no chão, que ela está um pouquinho mais dura agora de entrar. Bom, a gente vai continuar aqui montando. O importante é essa ferramenta aqui entrar. Se você tiver um soquete mais ou menos do mesmo tamanho, que deve ser em torno de 28 a 30 milímetros, também fica ideal. Vamos ver aqui se está entrando. Tá entrando. De vez em quando você dá um confere aqui para ver se realmente está no lugar. Vamos lá ver. Ó, tá quase no lugar, mas ele também não tá reto, ele tá um pouquinho torto. Eu tô vendo que tem que bater mais um pouquinho deste lado aqui. Aí a gente vem aqui, ó, bate um pouquinho desse lado. Ainda não tá bom. A gente vem aqui, ó. Confere mais um pouquinho. Olha aqui bem dentro como é que tá. E ainda não está bom. Agora parece que deu uma alinhada. Um pouquinho só. Então esse procedimento é bastante importante. Fazer dessa forma, para que não venha a ocorrer o mesmo problema que ela tinha antes. Vamos ver agora. Tá quase lá. Talvez seja a última. Ó, o barulho mudou.
Eu vou bater mais uma para vocês verem o barulho que mudou. Mudou o barulho, provavelmente já encostou. Já deu uma boa encostada. A gente vai dar uma pausa aí, eu vou mostrar para vocês como é que tá aqui. E a gente vai continuar com a montagem. Bom, então a gente já montou aqui. Foi só mais umas 2, 3 pancadas e ele entrou. Vamos ver aqui como é que tá. Se der para dar um zoom aqui no retentor, ele tá bem alinhado aqui. Porque se você deixar o retentor um pouco desalinhado, pode ser prejudicial, mesmo que a bengala seja nova como essa, porque ele vai, digamos assim, ficar numa direção como se fosse essa, e aí vai ficar ralando só num lugar, e aí acaba desgastando mais um lado que o outro. Digamos que ele ficaria oval se você deixar ele um pouco torto, de tanto que ele desgasta de um lado só, porque isso aqui depois não corrige, tá certo? E pode causar um vazamento um pouco assim, digamos assim, adiantado, certo? O nosso próximo passo aqui é montar essa travinha aqui, que é a coisa mais fácil que tem nesse serviço, tanto montar quanto desmontar. Se vocês verem essa cavinha, que eu acho que eu não mostrei, ou eu estava filmando sozinho, esses pedaços aqui, essas cavidades aqui, são para você colocar a chave de fenda aqui, para poder tirar antes, tá certo? Então, se eu não expliquei, desculpa, estou explicando agora. O importante aqui de começar a colocar é colocar por uma das pontas. Eu vou escolher essa. E tem que ser nessa cavidade aqui, ó, onde eu estou apontando com a peça. Então a gente coloca aqui. Vou fazer o máximo aí para aparecer para vocês. Com a mão, ó, já está no lugar, tá certo? Por isso que eu digo que é a mais fácil de todas para montar. Agora a gente vai começar a montar tudo. Eu vou abrir o tubo para vocês verem. Por aqui. É uma marca também bastante conhecida aqui, a Cofap, que pelo que eu vi aqui na descrição da peça aqui, parece que a Magnete Marelli andou comprando ela. Então eu não tinha aberto ainda, fiz questão de abrir aqui na frente de vocês. Vou deixar aqui no chão aqui, que eu vou jogar no lixo daqui a pouco. Tem nenhuma abertura aqui. Então a qualidade é bastante boa, dá pra ver aqui. A gente vai, antes de montar, a gente vai passar um desengraxante aqui, alguma coisa para poder tirar essas imperfeições, que eu acho que deve estar aparecendo o brilho aí no vídeo. Se montar assim, ele vai cutucar do mesmo jeito o retentor, que vai ficar a cola, né, entre o retentor e ele, e aí pode também ocorrer o risco de vazamento, certo? Então, apesar de o pessoal não fazer tanto isso em oficina, mas dá para entender, porque eles têm que produzir muito e tudo. Mas por isso que eu estou fazendo aqui na minha casa aqui, porque eu posso ter um pouco mais de capricho, e a gente garante um serviço de excelente qualidade mesmo fazendo em casa. Então a gente volta daqui a pouquinho com ele limpo. Bom, assim como eu aqui, vocês podem fazer como eu fiz em casa, porque o desengraxante aqui infelizmente acabou. Então eu lavei com água e sabão e passei um pano. Então a gente vai fazer assim agora. A gente vai montar essa peça aqui, que na minha visão é uma das principais dentro desse sistema, porque ela faz com que o amortecimento da moto seja eficiente, ou o máximo de eficiente. Esses furos aqui, que são calibrados para isso, e principalmente esses pequenos, eles fazem a pressão do sistema funcionar. Então, de que forma? Por esse tubo aqui, por esses furos pequenos, entra o óleo. E aí, quando você
abaixa a bengala no impacto, ele sai por aqui no fino. Fala, pô, mas por que sai no fino? Justamente para criar uma pressão. Porque as pessoas acham que tem que ter sempre uma bomba para poder criar uma pressão, e bomba não gera pressão. Vamos aprender isso desde agora. Eu vou acabar repetindo algumas vezes. Bomba gera fluxo, entendeu? Porque se bomba gerasse pressão, não existia caixa d'água sem bomba, tá? Por gravidade. Pressão pode ser até por gravidade, enfim. Entra por aqui e sai por aqui. A pressão, ela gera, quem gera ela é a restrição ao fluxo. Guardem isso muito bem, restrição ao fluxo. Então esse óleo hidráulico, que é o que a gente vai colocar, tá? Ele entra por aqui e sai por aqui. E aqui, digamos que é como se fosse um alívio da pressão, para um excesso de pressão sair. Então aqui entra, aqui sai, e aqui o excesso, o que sobra, sai por aqui. A forma de montar, era só para vocês terem uma noção. Um amortecedor, ele funciona um pouco parecido, porém as peças dentro são diferentes, mas é o mesmo princípio. A gente vai mencionar isso aí em outras videoaulas para vocês. Então, a gente coloca essa mola aqui e a gente vai colocar dentro do tubo interno. Dá uma balançada. Então, como eu já tinha explicado o funcionamento, agora a gente vai montar, tá certo? Então, a gente tem que empurrar com um pouco de força, porque eu tentei colocar da outra vez e ela travou no meio. E eu não vou colocar óleo, porque senão vai cair do outro lado aqui. Essa é a explicação para não colocar óleo. Então vamos lá. Vamos lá. Se der certo agora, gostei, hein? Pronto. Entrou. A próxima fase é a gente colocar esse tubinho aqui, que ele não é nada mais nada menos do que uma trava. O destaque aqui é que, se vocês derem uma olhada aqui, ele está bastante marcado. E ou por falta de óleo, como eu disse para vocês, não sou mecânico de moto, então eu estou imaginando que pode ser uma falta de óleo, ou então na hora de montar pode ter sido que ralou, mas eu acho muito mais provável uma falta de óleo, né, ou uma falta de lubrificação. Como vocês podem ver, ele não tampa nenhum desses buracos, ó. Pelo contrário. E agora a gente vai colocar esse tubo interno na bengala. É um procedimento que não demora muito. Aqui uma coisa que eu esqueci de explicar. A gente colocou previamente um óleo aqui na tampa, para poder já pré-lubrificar essa parte aqui. Então o que eu aconselho vocês a fazerem ou passa aqui ou passa aqui, se vocês acharem mais fácil. Eu acho mais fácil passar aqui, então eu vou molhar o dedo um pouquinho. Pode lubrificar sem miséria, porém com o máximo de bom senso, que seria não fazer até pingar lá embaixo. Então a gente vai colocar aqui, tranquilo, ó, até encostar no batente. Já encostou, certo? Ó, já foi. E agora a gente vai colocar o parafuso Allen 6. Vamos ver se dá para mostrar aqui onde ele entra. Apesar de eu dizer sempre que a gente não deve apontar com a ferramenta, aqui não tem como pôr a mão. E mais uma vez, vou insistir. Eu vou dizer, vai apontar com a ferramenta? Encosta. Gira ao contrário. Só para garantir que encostou reto. E prende. Começa a girar aqui. Depois, para apertar em definitivo esse parafuso, eu vou pegar o eixo da moto, vou colocar aqui. E não vai dar para mostrar, que eu vou pedir talvez pro Danilo aí, para alguém segurar para mim. Mas eu vou mostrar mais ou menos do jeito que é. Pronto, já vai. Vamos ver se ficou. Ó, não ficou. Por isso que é bom sempre dar um confere, ó. Tá vendo? Agora encaixou legal. Ó,
pouquinho aí ao contrário, porque muito provavelmente quando eu coloquei aqui, ele ficou um pouco distante na hora. Mas aqui dá pra ver já que ele pegou rosca aqui. Então aqui a gente acabou de apertar já, ó, tá vendo? Já tá bem apertado. Não precisa de um torque muito forte, porém a gente vai só confirmar mesmo colocando o eixo aqui para segurar, porque a gente não tem morsa. Gostaria muito de ter uma, mas ainda não tenho. Mas se você tem uma, prende aqui, ó, caso tua moto tenha freio a disco, ou usa a criatividade para prender. Bom, a gente vai tirar aqui essa ferramenta e vai colocar aqui o tubo. Lembrando que isso aqui não tem muito lado, mas eu prefiro colocar esse aqui, que é um lado um pouco mais fino. Se dá pra ver no vídeo, eu acho que dá. E a gente vai colocar aqui. Então ela tá perfeitamente encaixada aqui, e ela fica mesmo um pouquinho para cima, para poder fazer pressão nesse parafuso aqui, que não é autotravante, tá? Então quando for montar esse aqui também, passa um pouquinho de óleo, porque vai vir uma 150 aqui essa semana e ela tá vazando por aqui, provavelmente por um motivo desses, porque eu nunca troquei um, tá certo? Continuando aqui, um detalhe que faltou é esse guarda-pó aqui, que é muito importante, não monta sem ele. Então a gente vai colocar aqui de volta. Ó, entrou muito fácil. E agora essa mola é normal ela ficar aqui, como eu já tinha dito, eu acho. Por causa que quando você colocar esse parafuso, você tem que pressionar, já que ele não é autotravante, e não só por isso, mas também para causar o amortecimento mais eficiente. Se ele ficar aqui solto aqui dentro, além de criar um barulho desconfortável, a moto não vai amortecer o suficiente. Então existe uma medida que a Honda recomenda, que essa mola tenha de ponta a ponta, porém não tem instrumentos para medir isso, e dificilmente alguém troca essa mola. Agora a gente vai dar só uma parada, porque eu vou comprar uma seringa para poder colocar os 75 ml de óleo hidráulico, que seria o mesmo para transmissão automática, ou então o mesmo para direção hidráulica também. Então a gente usa esse óleo para poder amortecer na bengala dianteira. A gente tem outra aqui, ó, já montada, que é o outro lado, e a gente vai fazer o mesmo serviço nas duas, totalizando 150 ml, certo? Então daqui a pouquinho, 5 minutos. Então pessoal, ligado no canal Educare Motos, beleza? Eu vou dar uma definição de como funciona antes de montar aqui o sistema de amortecimento dianteiro da moto. Como eu nunca fiz curso nessa parte nem nada, eu fiquei aqui imaginando como é que funcionava para poder explicar para vocês. Eu sei como que é no de carro, mas isso aqui é um pouquinho diferente, mas o funcionamento é o mesmo. Estava analisando aqui a peça, então eu vou mostrar aqui para vocês. Na minha visão, essa é uma das peças mais importantes que existe no sistema. E qual o motivo? O amortecimento está aqui. Vou tentar tirar essa molinha aqui para ficar mais claro e dá para explicar muito melhor. Então eu vou usar também o copo da bengala para explicar de uma forma mais objetiva. Bom, faz de conta que está montado, tá? E aqui está todo o fluido que a gente colocou nessa garrafinha, tá? Não tá, mas imagina que tá. São 75 ml que vão aqui. Então entra aqui o óleo e ele vai estar, digamos que, só para exemplificar, a essa altura aqui, certo? E parte dessa peça aqui vai estar mergulhada no óleo, digamos que, como ela fica mais ou menos nessa altura aqui, até aqui mais ou menos. Então você passou num buraco, certo? Então como que a pressão vai agir? Ela vai agir de baixo para cima.
certo? Por que que é de baixo para cima? Porque quando a pressão vem de cima para baixo, o óleo sobe. Se você desce a bengala, o óleo sobe. Essa é a minha visão particular disso. Eu não achei nenhum vídeo no YouTube que explicasse isso para reexplicar para vocês. Ou em algum outro, um artigo, alguma coisa assim, não consegui achar. Bom, mas enfim, vamos ignorar essa peça por enquanto. O óleo sobe por aqui por dentro dessa cavidade. Eu vou até a câmera aí porque eu não tenho certeza se está pegando bem a peça. Pronto, o óleo entra aqui, certo? Aí digamos que parte da pressão sai por esse furo e no caso aqui é o mesmo, sai por esse furo e por esse furo, certo? Isso no amortecimento um pouquinho mais fraco, vamos dizer assim, aquele amortecimento daquela buraqueira que não te dá muito tranco. E aí a gente tem mais esses dois. Esse aqui é o bicho, esse aqui é realmente o furo que amortece de verdade tua moto numa pancada mais forte. Aquela pancada que tu quase bate o queixo no guidão, é ele que amortece. E aqui é por onde sai o restante da pressão. O que não sai por aqui, não sai por aqui também, vai sair por aqui. Então eu vou sentar lá para que vocês me vejam explicando. Então beleza, eu expliquei mais ou menos o que é. Agora vamos esclarecer uma coisa bastante perguntada para mim. E eu não tinha a opção de, como é que se diz? De explicar bem. E agora com essa pecinha aqui eu consigo. A pressão não é gerada por bomba, nem pressão de injeção eletrônica, que a gente pode entrar nisso num dia que eu tiver um carro para fazer esse tipo de serviço. Essa explicação aqui vai ser talvez um pouco longa e maçante para algumas pessoas, mas quem estiver interessado com certeza vai agregar muita coisa. Digamos aqui, ó, que você tá com uma mangueira de jardim, tá? Porque aí sim eu acho que você vai entender muito bem o conceito. Tá com a torneira toda aberta, tá saindo água pra caramba aqui, só que fraco, né? Tá caindo, mas bastante água. Você resolve que tu vai tampar metade do fluxo da tua mangueira ali. Tu vai colocar o dedo assim, digamos assim. Você começa a sair um jato um pouco mais forte, um pouco mais longo. E colocou aqui quase fechando tudo, aí que vai bastante longe. Então esse é o conceito mais ou menos aqui. Vai sair aqui um pouco da pressão, e se você passa no buraco mais forte, sai por aqui. Na teoria, né, claro, porque na prática os dois vão estar sempre em movimento. Isso é só realmente para entendimento. E por que eu estou explicando isso para vocês? Primeiro que a minha pretensão é um conteúdo mais técnico possível, porém de fácil entendimento, e que vocês também consigam não ser simplesmente um trocador de peças. Se você está fazendo na tua casa, vou trocar porque vazou. Não, tem que ficar ciente de como funciona, entendeu? Porque se você sabe como funciona, já é um passo assim enorme para o teu serviço ter um sucesso e para você dizer assim, não, eu sei o que eu estou fazendo. Então essa é a minha pretensão de explicar esse sistema de amortecimento. A gente vai explicar outras coisas, carburador, o mínimo de injeção, porque eu não tenho um aparelho de diagnósticos, gostaria muito de comprar um, ou se alguém estiver me assistindo aí, apesar do meu canal ser pequeno, ou se der um aparelho, ou por exemplo, uma ferramenta de medição de pressão de óleo. Eu queria mostrar como funciona esses conceitos para vocês. Espero que vocês compartilhem e curtam bastante meus vídeos, para que eu possa estar numa posição de destaque, que mais pessoas possam ver, e não visando assim, eu quero ter sucesso, não é isso. Mas eu realmente gosto muito de fazer isso. Bom, aí acho que agora é o momento certo da gente começar
a montagem. Se tiver alguma dúvida a mais, coloca aí no campo aqui embaixo de comentários, e dependendo se tiver o meu alcance de nível técnico eu posso responder. Se não, eu não vou falar besteira, eu vou falar para vocês, não sei, eu vou procurar saber, ou não sei, procura com quem sabe, dependendo da situação, claro. Mas normalmente eu procuro saber e respondo. E por enquanto a minha relação com vocês com certeza está melhorando e vai aumentar muito mais. E como eu disse para vocês que eu tenho compromisso da verdade com vocês, é sempre isso que eu estou acostumando fazer. Tanto é que eu deixo lá para todo mundo ver quantos inscritos eu tenho, quantas visualizações. Eu deixo o campo bastante aberto aí para vocês. Então estou deixando vocês à vontade aí, certo? E não só isso, tá? Como se não fosse isso, a gente ainda tem mais um buraquinho aqui, porque essa parte fica dentro, ela não passa pela bengala. Então tudo isso colabora para um amortecimento, que vocês tenham sucesso, né? No amortecimento da moto de vocês. Bom, essa bengala eu acho que eu até já mostrei. É que eu fiz várias tomadas de vídeo, acabei apagando alguns, tive que fazer tudo de novo. Mas esse é o estado de um tubo, se der pra ver aí no vídeo, em perfeitas condições, que é o novo, que a minha vizinha comprou. Então dá gosto de trabalhar com uma peça como essa e para ter um ótimo resultado no final. Eu vou, das outras vezes eu tentei colocar aqui a seco, mas eu vou tentar colocar só um pouquinho de óleo para ver se ela desce melhor no tubo, que eu tive um pouco de dificuldade da última vez aqui. E como essa é a parte mais larga do tubo, eu vou fazer dessa forma aqui. Vamos ver se dessa vez acerta. Prender ela sempre vai prender mesmo. Aí não deu certo aqui, ó, como o meu também não deu, cutuca aqui com o dedo. Não deu certo de novo, vamos ver com a mola agora. Aí ó, foi. Tá certo? Então agora eu vou colocar aqui. Tá, esse aqui tá montado porque na outra tomada que eu fiz o vídeo eu montei, mas isso aqui é só colocar com a mão, tá? Eu vou mostrar pra vocês, ó, tá vendo? Eu tirei com a mão só, tá vendo? Então eu recomendo que não monte antes, tá? Por isso que eu até acabei tirando, pra que vocês vejam como que tá entrando certinho aqui, ó. Eu já tinha passado um óleo, eu vou passar de novo para exemplificar, mas eu passei na outra tomada de vídeo que eu fiz e escorrega um pouco melhor aqui, desliza, né? Um pouco melhor. Então, ó, prestem bem atenção na etapa de montagem. Se tiver uma dúvida, procura sempre estar voltando o vídeo, tá? Porque isso aí vai ficar pra vocês aí sempre. Ó, pessoal, me desculpa, eu cometi um erro, tá? Esqueci dessa peça aqui. E veja bem, como eu tô falando, conversando com vocês, eu acabo às vezes até me distraindo. Mas vê só, isso é uma coisa importante, porque nenhum serviço é perfeito. Você acaba sempre tendo que voltar alguma fase porque esqueceu alguma coisa. Isso não é vergonha pra ninguém, tá certo? Tanto é verdade que é assim, não é porque eu me propus a fazer vídeos no YouTube que eu sou sabe tudo de moto, pelo contrário, nem mecânico de moto eu não sou, tá? Então essa é a mensagem que eu quero passar para vocês e que é muito importante. Às vezes alguns erros eu acabo postando porque é normal, e não se acanhem se vocês também errarem o serviço de vocês. Então vamos lá, eu vou colocar aqui de baixo para cima para não correr o risco da peça desencaixar, tá? Então eu coloquei aqui. Agora é o que? Eu coloquei aqui de cabeça para baixo, apoiei na minha perna. Eu vou colocar esse parafuso. Uma outra coisa importante também, essa argoela de cobre, ela não pode faltar. Se você perder, dá um jeito de arrumar outra, mas qualquer coisa não deixa sem, tá? De preferência tem que ser uma argoela bem mole, que é para ela amassar aqui na hora de encaixar. Ó, agora entrou legal, ó. Eu não gosto que aponte muito com ferramenta, porém
Ó, já até parou aqui. Não precisa de um torque muito forte, porque ela vai ficar presa. O que eu vou fazer depois no máximo? É só pegar aqui, segurar com o eixo mesmo da moto e aí ver se o aperto realmente ficou bom. Até porque eu não tenho moça, tá? Bom, e aqui a gente vai terminando essa parte aqui. Vocês veem que é bem rapidinho de montar. Só tá demorando um pouquinho porque eu tô explicando, mas isso aqui é muito rapidinho mesmo de montar. E eu tô bastante ansioso para ver o resultado da moto. Já fiz serviço em outras oportunidades, porém essa moto já está aqui mais ou menos quase um mês, pela minha falta de tempo e porque a minha vizinha realmente não usa muito a moto. E ainda faltam as peças da parte do freio, tá? Agora eu fiz questão de comprar aí na farmácia uma seringa dessa aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo focalizar, porque tá muito sol. Ó, mas talvez dê pra ver meio embaçadinho aqui que é 20, né? Deixa eu ver aqui se eu coloco aqui na frente. No 20. Ver se dá pra ver melhor. Não deu muito. Vou tentar encher com o fluido, aí a gente vai mostrar melhor. Mas essa daqui é de 20 ml. Comprei na farmácia aqui perto do Celso. Ele vai trazer a moto dele aqui pra eu mexer. Uma 150 que faz 6 meses que não funciona. E aí eu vou fazer um vídeo de como funcionar o motor que está parado há muito tempo, inspirado no vídeo do Tonela que ele fez no Fusquinha. Eu vou fazer isso na Titan. E, claro, eu vou marcar ele para que ele assista também. Bom, eu tirei em excesso aqui de propósito porque a gente pega aqui depois e tira o excesso até chegar nos 20 ml que a gente quer. Não dá para puxar certo da primeira vez. Pronto. Vamos ver agora. Ainda assim tá um pouquinho ruim, porque o óleo brilha. Quanto que vai lá? 75, correto? Pelo manual lá. Lá eu baixei o manual da Titan. Ó, 20 ml já foi. Então vamos contar comigo, tá? 20. Ó, vou pôr 15 dessa vez. E vai dar certinho. Ah, tá com ar. Ó, tá com ar, tira, porque vai dar erro na leitura. Eu vou botar aqui do lado aqui. E aí eu vou colocar 3 de 20 e uma de 15 ml. Ó. Pronto. Mais 20. Não sei se vai dar pra ver no vídeo. Ó, mais 20. Agora mais 20. Se entrar ar, não pega, porque aí vai dar erro na leitura. Ó, peguei menos de 20, o que eu faço? Jogo fora? Não. Ah, peguei menos de 15.
Peguei mais 20. 60. Agora eu vou tentar pegar 15. Pronto, 15 ml. Então aqui a gente já fechou os 75. A mesma coisa vai ser feita do outro lado, só que eu não vou filmar porque vai ficar muito chato. E alguém pode me perguntar por que eu tenho duas. Não é para pôr do outro lado. É que eu comprei uma para fluido de freio, ó. Tá vendo? Tem uma garrafinha que eu fiz aqui para tirar o fluido. Então é isso. No caso de não ter uma, eu já comprei logo duas, porque o dia que também a do fluido de freio, que provavelmente vai se desgastar primeiro, eu começo a usar essa, compro uma outra para usar com esse fluido. É claro que depois que a gente terminar o serviço, era bom lavar, né? Porque como isso aqui é de borracha, a gente acaba deflagrando essa borracha, porque é um derivado de petróleo, né? Então a gente acaba inutilizando ela mais cedo. Então por isso que é importante lavar, tá certo? Outra coisa que eu vou fazer, mas eu não preciso mostrar, é fechar aquela lá que eu acabei de colocar o óleo, e vou passar aqui o restinho de óleo que ficou na minha mão, para que essa borracha aqui ela não se rasgue. Então, apesar de o derivado de petróleo atacar a borracha, não tem outro jeito, porque o fluido trabalha lá dentro. E esse fluido trabalha aqui dentro e ela simplesmente veda para não sair. Então eu uso, pelo menos eu tenho isso por definição para mim mesmo, que eu uso o próprio fluido, que é a única coisa que vai rodar aqui dentro. E com isso não tem jeito. Então a gente já enrosca aqui, ó. Ó, já começou a enroscar. E vou pegar a chave 17. Deixa eu ver se ela tá aqui. Achei. Aí aperta. Depois, quando estiver na moto, eu vou confirmar esse aperto aqui, ó, porque na mão não tem condição. Bom, esse procedimento que a gente vai fazer agora é o de escorva, que é feito em amortecedor de carro também. Então, normalmente são 10 bombadas, o máximo que você puder baixar. E aí, esse fluido que está subindo aqui foi aquele que eu passei no retentor. Ó, tá vendo? É mais ou menos por aqui o limite. E tá pronto. Você pode montar na moto já. Lembrando que tem que confirmar esse aperto e esse aqui, para ficar tudo certo. Vou fazer a mesma coisa na outra e aí a gente volta montando na moto.